Iniciamos agora a análise política de Pedro Santana Lopes. Boa noite. Olá, boa noite. Pela presença, é sempre um prazer estar aqui. Espero que tenha boas férias. Sim, breves, mas boas. E as suas? As minhas foram boas e não foram tão breves quanto isso, não é? Ainda bem, Felizmente, foi bom. Estamos prontos para mais uma época. Exatamente. Começamos com o resultado desta Cimeira Europeia, com a escolha destes líderes, não é, para o Conselho e alta representante para a política externa. Um polaco, não é? À frente do polaco Conselho. E uma italiana. É curioso. Italiana socialista. E um polaco... Do PPE. Do PPE. Portanto, aí respeitou-se o compromisso político base de todo este processo pós-eleições europeias, com Juncker na Comissão Europeia, Martin Schulz, socialista do Parlamento Europeu, agora também um PPE, um socialista. Uma socialista. É curioso, agora foi rápida a escolha. E eu diria que foi uma rapidez muito provocada também pela situação na Ucrânia. Claro. E, portanto, na prática, o que é que fez a União Europeia? E, naturalmente, concertada com os Estados Unidos da América. Escolheu aqueles que, em princípio, são os mais próximos da Rússia. Ou seja, um próximo geograficamente, o primeiro-ministro polaco. Isso aí faz toda a diferença, não é? Faz toda a diferença. Isto era impensável, de facto. Durão Barroso, acho que já o sublinhou, isto era impensável há 20 anos, ou mesmo há 15 anos, não é? Termos um polaco que fazia parte da Polónia da Europa Oriental, do Pacto de Varsóvia. Claro. Presidente da União Europeia, com os países da Europa Ocidental e Central. Isto é uma prova que, apesar de todas as vicissitudes, a Europa funciona. Lá vai funcionando e vai seduzindo e vai puxando pessoas para o seu centro de influência. O que se passa na Ucrânia é prova disso. Mas este primeiro-ministro polaco, eu não posso deixar de fazer essa nota, prova que não foi Portugal, e já na altura não foi, o único país a deixar, entre aspas, ir um primeiro-ministro para um cargo na alta esfera europeia, digamos assim. Vamos ver se... Que é primeiro-ministro atual. Não é? Há 7 anos que é primeiro-ministro. Vamos ver se lá... Também tem um sistema semipresidencial. Se o presidente da Polónia faz alguma guerra ao primeiro-ministro que seja indigitado, vamos ver. Mas, enfim, isto é uma pequena à parte. Mas, é muito amigo de Angela Merkel, não é? Fala muito bem alemão, fala menos bem inglês e menos bem francês, prometeu ir aprender inglês à séria, mas é um homem de esperança, ele é um homem de espírito positivo, é um mobilizador. Lembre-se do perfil do que agora acaba funções, Herman von Rompuy, algo cinzentão, com o devido respeito, embora... Dizem que nos bastidores conseguiu fazer algumas coisas. Não, tecnicamente competente, um bom diplomata, mas perante a opinião pública não era um mobilizador. Não era uma pessoa de onde saísse um sorriso com chama. Este é um homem, eu já li, aliás, hoje artigos na imprensa internacional, e nomeadamente polacos, que salientam, mesmo fora do quadrante político dele, e que dizem, até evocam a vinda, ali um artigo curioso, evocava a vinda de João Paulo II para o Vaticano, como Papa, o que representou para a Europa toda ela, e com os efeitos que teve na queda do Muro de Berlim. O Papa João Paulo II veio ali no final dos anos 70, julgo 72 e 79, o Muro de Berlim cai em 89, muito por força, quer dizer, com um contributo à ação antes Cardeal Votilha, depois João Paulo II, e aqui é um primeiro-ministro também que vem de leste, digamos assim, um presidente do Conselho Europeu, agora primeiro-ministro. A italiana é um caso curioso. Itália queria muito... Atual ministra também dos negócios estrangeiros, não é? Atual ministra dos negócios estrangeiros, dizem pouco experiente. Ela respondeu com graça, então menos experiente é o primeiro-ministro dela, que ainda é mais novo que ela e... Ela tem 40 anos ou 41 anos. Ela tem 41 e o primeiro-ministro tem 39, uma coisa assim, o Renzi, o Matteo Renzi. Ela tem um ar muito determinado, há quem diga que... Há polémica agora se ela é muito próxima ou não da Rússia. Eu, pelo que vou lendo sobre ela, não acho que ela seja próxima. Ela é uma socialista muito ligada às questões da paz. E muito cautelosa com retaliações a Moscovo, com receio das sanções, com receio de uma política agressiva em relação a Moscovo. Se é que se pode falar de uma política agressiva em relação a Moscovo, quando Putin é que está neste momento numa senda que não pode ser ignorada, tentativa de cisão do Estado da Ucrânia, de constituição ali de um novo Estado mais sob influência... Mas a Europa está a reagir à altura?
É muito difícil, eu diria, reagir à altura. Se não há disposição para chegar a conflito militar, as sanções económicas são uma arma de dois gumes, porque são explosivas em termos de paz e saem fora do controle em termos de consequências. Se decidir ir por um caminho militar, pode fazer uma movimentação de tropas ou de material e sabe quais são as consequências disso. Quando decreta sanções, tem mais dificuldade em saber até que ponto é que isso vai atingir a economia do país sancionado e a sua própria economia, nas próprias. E, portanto, é um processo que sai muitas vezes fora do controle e que gera reações, às vezes, mais violentas e mais perigosas do que propriamente movimentos militares que depois podem retroceder. As sanções económicas podem acabar, só que os efeitos que produziram, entretanto, já não desaparecem. E pessoas vivas à fome ou economias que entram em desagregação são processos muito complicados. E por isso eu diria, a Europa agora não tem estado à altura de quase nada. Com o devido respeito, tem estado parada há meses. Claro. Foram as eleições, foi tudo. E os últimos meses também do mandato dos anteriores responsáveis não foi fácil. Com esta crise económica, com a situação na Ucrânia, agora, neste momento, todos temos alguma esperança. Porquê? Porque são pessoas competentes. Não estou a dizer que os que saem não fossem competentes. Durão Barroso é competente, Martin Schulz era Presidente do Parlamento Europeu, Van Rompuy. Agora, entra uma nova geração. O novo sangue, Juncker não é da nova geração, mas desculpem-me a expressão, espectadores, é um tipo cheio de genica, de entusiasmo. Eu conheci-o, tive a oportunidade de conhecer. E já fez declarações que quer mudar as coisas. Que sinais importantes. Sim, e portanto, eu estou convencido que esse grupo, Juncker, agora o Primeiro-Ministro polaco, Martin Schulz e a socialista, Ministro dos Estrangeiros, ou alta representante para a política externa, vão ser dirigentes europeus com peso. E Juncker é da Europa Central, Schulz é alemão, a outra italiana, o outro polaco. Eu tenho esperança nesta nova equipe. Oxalá. Nós, de qualquer das formas, mais à frente da nossa conversa, já vamos olhar melhor para aquilo que se passa na Ucrânia. Mas foi bom não ter ficado para a cimeira seguinte. Era impossível, já vinha de julho a decisão. Claro, e essa decisão... Enfim, foi tomada num minuto, não é como já veio público na imprensa. Primárias no Partido Socialista. Como é que estão a ocorrer? Às vezes peço uma escola primária, aquelas primárias, andam a discutir o que já não devem discutir. E, portanto, eu cada vez com esse primário, esta história dos debates, acho que foi um episódio infeliz. Demorou muito tempo. Acho que não está à altura de dois destacados dirigentes, um secretário-geral, o outro Presidente da Câmara de Lisboa, de um partido que se reivindica, e com razão, de tantos pergaminhos em matéria de liberdade, dois candidatos a líder ou a primeiro-ministro, são candidatos a candidato a primeiro-ministro, demorarem tanto tempo numa coisa em que deviam dizer, queres debater comigo? Não é perguntar queres. Nós temos a obrigação de debater com o outro. É uma inevitabilidade, não é? É uma inevitabilidade. As pessoas querem saber o que é que nos separa, o que é que nós propomos. Mas segura que o António Costa de não querer Eu não sei quais dos dois têm a culpa. Enfim. Acho que uma situação desta, quer dizer, andar a discutir 25 minutos, 30 minutos, 35 minutos. As televisões é que ainda podiam dizer, olhem lá, 45 minutos é muito tempo. É demais, agora não, andaram ali, acho que não foi bom para os dois. Fora isso, eu continuo a achar um processo interessante, em termos de sistema político português, a abertura aos simpatizantes, já são 40 mil, vamos ter... Foi uma iniciativa de António José Seguro, vamos ter... Quer não, sem dúvida, e António José Seguro é um homem que já deu contributos importantes à democracia portuguesa, foi dele a proposta, e secundário José Matos Correia do PSD, mas principalmente Seguro, que levou a que houvesse debates quinzenais no Parlamento, que o Governo tivesse que ir ao Parlamento... Curiosamente criticado por António Costa. Pois, António Costa não gosta, mas... Diz que aquela dinâmica ao fim de 3, 4, 5 debates faz com que o Primeiro-Ministro e o líder do maior partido da oposição sejam inevitavelmente inimigos, não é? Sim, mas eu acho que não é por aí. Eu, por acaso, não dou razão a isso a António Costa. Acho que a tradição... É mais importante o prestar contas... O prestar contas. A tradição das democracias... É que são os primeiros-ministros nunca lá vão. E o Parlamento e o Governo nunca se veem. São estranhos um para o outro e um para o outro. E, portanto, eu acho que foi bom. E seguro que conseguiu estas primárias com simpatizantes. Já são 40 mil. Há eleições para as federações para a semana. Sexta-feira... e, portanto, logo a seguir começam os debates. É evidente que estas eleições para as federações vão ser um teste importante. Embora muita gente me diga que conhece bem o PS, eu conheço mal, como calcula,
mas que uma pessoa votar de uma maneira na Federação não quer dizer que vote na mesma depois na escolha do candidato a Primeiro-Ministro. Ou seja, podem na Federação votar na lista de Seguro ou de Costa e depois na escolha do líder votarem de uma maneira diferente. Mas vão ser um indicador importante. De qualquer maneira, eu gostava de sublinhar isto. Acho que o PS está a dar um contributo importante à democracia portuguesa. Apesar de muitas vezes os ataques entre eles não são... Mas isso já sabe que a política às vezes é assim. A mim o que me importa é a substância das coisas. O processo em si, eu acho que é bonito. É um passo em frente. Claro. É pelo menos, enfim... E os outros partidos devem olhar para ele e ponderar. Nomeadamente o PSD. Nomeadamente o PSD. Ponderar este modelo? Acho que sim. Porque os votos só dos militantes, ou às vezes do chamado aparelho, ou das pessoas muito ligadas ao aparelho, é redutor. E, portanto, eu acho que este processo no PS, apesar de tudo, é uma janela de ar fresco no funcionamento dos partidos em Portugal. Ou seja, são os partidos a dizer à sociedade: nós estamos dispostos a abrir portas, não queremos ficar fechados sobre nós próprios. O PS já deu contributos muito grandes ao sistema democrático português e acho que este pode ser mais um. E, portanto, acho que os outros partidos devem ter respeito por isso. Às vezes umas escorregadelas de ataques e de linguagem, pronto, isso... Mas não está a ir longe demais, esta troca de acusações? Eles manifestamente não se gostam, desculpe-me o português. Aquilo já vem de longe. E não é fácil. No dia a seguir a estas primárias. Esse é o grande desafio deles. É ser capaz, no dia seguinte a estas primárias, unir. E eu já ouço falar, às vezes, ganhe quem ganhar, há impugnações. Livrem-se disso. Ganhe quem ganhar e perca quem perder, que saibam fazer bem o dia seguinte. Se é que não querem mal ao partido a que pertencem, tenho a certeza que não querem. Um partido é uma forma de servir um país, nunca é um fim em si mesmo. Mas eu quero acreditar que quer António José Seguro, quer António Costa, têm a categoria suficiente para saber ganhar ou saber perder. Esperamos todos que sim, como é evidente. Vamos ao salário mínimo. Curiosamente, ainda ontem, acho que foi ontem, António Costa fez declarações nesse Falou sentido, muito sobre o salário mínimo. A paternidade deste aumento do salário mínimo foi algo conseguido pelo governo de José Sócrates em 2006. Agora já está congelado há uns anos. De concertação, não é? Pronto, e agora põe-se a questão finalmente de facto, agora que há sinais de recuperação económica, de se dar o salto que uns dizem 500, 525. Jerónimo de Sousa já fala nos 600 para daqui a uns tempos. Vamos ver agora. Eu estou convencido que ele vai ser introduzido. Não deixo de fazer esta nota que não agrada normalmente muito aos sindicalistas, mas eu acho que é importante para o país. E há alguns empresários. Não digo o salário mínimo, mas os aumentos salariais eventuais que venham a existir na decorrência da alteração do salário mínimo devem estar indexados a uma... Já isso desde os tempos em que era Primeiro-Ministro. Pronto, e tenho que repetir, uma melhoria da produtividade. O país precisa disso como papar a boca. Porque se melhorarmos a produtividade, há menos impostos. Mas os sindicatos não gostam disto, porque normalmente dizem assim, mas então melhorem-nos as condições de segurança e higiene no trabalho. Muito bem, muito bem. E eu, quando estava com o Primeiro-Ministro, estou disposto a negociar isso tudo. O que as pessoas têm que interiorizar é, se melhorar a produtividade, melhora o PIB, e se melhorar o PIB, o déficit orçamental em relação ao PIB baixa. E, portanto, é preciso menos receita, ou é preciso menos dinheiro, porque só o aumento da produtividade e a melhoria contribui para que Portugal tenha mais riqueza. E, portanto, precisa de ir buscar menos dinheiro às pessoas, menos impostos, e as pessoas ficam com mais rendimento disponível. E, portanto, se o Governo disser assim, nós aumentamos salários, indexado à melhoria da produtividade, eu acho que não é crime nenhum, é um serviço ao país. Porque, volto a repetir, nós temos de produtividade metade da média europeia. Aliás, eu estranho muito que os nossos economistas, os grandes economistas, falem tão pouco nisto. Falam na despesa, falam nos impostos, falam nos salários e nas pensões e a produtividade. Para mim, esta é a magna questão da viragem na economia portuguesa. Mas como é que se faz essa viragem? Como é que se executa essa com um grande acordo com a concertação social, com a produtividade? Com um grande acordo com a concertação social, com investimento, sem cortar mais nos salários? Com apoio de fundos comunitários para o reforço das condições de trabalho nas empresas, nomeadamente esses que as centrais sindicais reclamam de higiene e segurança no trabalho,
com algumas contrapartidas naquilo que elas reclamam, em matéria, porque não, também, a legislação laboral e dada a reforma, tem que ser um pacote, um grande acordo. Agora, como é que eu lhe ia dizer? Eu às vezes... Mas há condições em Portugal para um governo conseguir isso, em sede de concertação social? É muito difícil. Então, em fim de legislatura, claro, eu diria praticamente impossível. Óbvio. Agora, em princípio de legislatura, eu acho que um governo tem a obrigação de fazer tudo para... Sabemos que é muito difícil, mas para fazer sentar à mesa... Este acordo, a CGTP também, este acordo para ser viável precisa da CGTP e da UGT. E o pouco tempo, não estou a falar disto agora para dizer que fiz bem enquanto Primeiro-Ministro, estou a dizer aquilo que sinto convictamente. Eu lembro que reuni no Porto, dia 31 de julho de 2004, ainda me lembro, também com a CGTP. Para tentar, se a dar resultado, provavelmente não. Mas tem que se fazer tudo por tentar, e eu gostava tanto que os portugueses convencessem todos disto. Esta é uma das duas grandes questões, mais a desertificação do território, do desenvolvimento português. Porque é aqui que estamos muito atrasados. Porque é engraçado, pois noutros indicadores nós não estamos assim tão mal, nem no nível de despesa, por exemplo, em comparação com outros países em relação ao PIB. De facto é um problema Agora, a produtividade, sim, portanto, eu por mim sou um defensor da ligação de uma questão à outra. Não digo a alteração do salário mínimo, estou a dizer as consequências depois em eventuais correções salariais. Arranque do mapa judiciário. Entrou hoje em vigor. O Governo diz que isto é a reforma mais profunda na Justiça. Mais profunda é. Mais profunda é. Não sabemos se vai dar bom resultado. Pode potenciar a desertificação? Vou dizer assim, João Ferreira, vou ser sincero. Eu falei disto até num congresso. À partida eu acho que não ajuda, mas não sei ainda. Não sei. Mas tenho muito receio. A Ministra Paula Teixeira da Cruz o que é que defende? A especialização. Só vai às terras, pronto, aquilo que é próprio daquele processo, o juiz é direito de trabalho, a família, não estão lá todos os dias para julgar todos os tipos de processos. E, portanto, ela passa 200 e tal comarcas, 203 para 23. É uma forma profundíssima. Eu louvo-a por isso. Uma mulher determinada, sem dúvida nenhuma. Foi também, de certa forma, imposta pela Troika, não é? Sem dúvida. E ela até, a Ministra, fez questão de cumprir o prazo assente com a Troika. Mas, quer dizer, eu recusar-me a cumprir uma reforma em que não acreditasse. Está a ver? E, portanto, parte do princípio que a Ministra acredita no que está a fazer, apesar de ter sido a Troika também exigir esta reforma que levará a uma contenção de custos. O que interessa no funcionamento da Justiça são os direitos das pessoas. Eu espero que esses não fiquem prejudicados. Que há aspectos muito complicados, há. É muito complicado uma pessoa ter que apanhar um autocarro 2 horas para defender os seus direitos, ou 4 horas. Agora, vou-lhe ser franco. O que eu não quero é que as pessoas tenham que apanhar autocarros 4 horas para ir tratar da sua saúde. A um tribunal, em princípio, vamos menos vezes na vida. Agora, entre nós e os nossos familiares, para ir a um centro de saúde ou hospitais, precisamos mais vezes, com a graça de Deus. E isso é que eu não gosto nada de ver. Encerrar equipamentos e estabelecimentos, imagino uma reforma deste tipo na área da saúde. Não. Aqui, olha, vamos ver se funciona. Que é uma reforma corajosa, que acho que pode triunfar. Pode, digo-lhe com toda a humildade, não sei fazer um prognóstico se isto vai correr bem ou não. E não sei quantos saberão. Pois, para já agora, são 20 tribunais que vão encerrar, 27 deixam de ser tribunais e passam a ser secções, não é? Secções de proximidade, que a Ministra diz que são praticamente tribunais, mas não são. E é muito complicado para muitas terras. Eu às vezes passo por terras deste país que deixam de ter tribunal e olho para os edifícios dos tribunais, alguns construídos há não muitos anos, e faz muita impressão. E isso é que Portugal não pode continuar a fazer, a desperdiçar dinheiro. É um símbolo da soberania do Estado, não é? É um símbolo da presença do Estado, a relação do Estado com as comunidades. Claro. E é um símbolo de importância das terras, quer se queira, quer não. E o que o poder político não pode dizer às pessoas é que elas são esquecidas ou desprezadas. Esse tem que ser o principal vetor de trabalho de quem esteja no governo. Quando se levam reformas destas a cabo, depois não se pode faltar com a palavra dada. Se a secção vai lá funcionar, tem que funcionar.
Agora vêm lojas de cidadão, muito bem. Oxalá venham com o CTT, com tudo. Sim, mas o movimento que nós temos estado a assistir nos últimos anos... É de abandono do território. É de abandono do território. Eu dizia-lhe há pouco, para mim, é um dos dois grandes problemas da sociedade portuguesa. E é quando nos convencemos que o território a ser abandonado é uma fonte de problemas, para além de outras considerações, até pelo que custa depois os incêndios, o que custa não manter, o que representa de pragas várias pelo país todo. Eu não conheço nenhum outro país com o território tão desertificado como o nosso, aqui na área territorial que nos rodeia. Por esses países fora da Europa. Está bem a Extremadura espanhola, também, mas nada se compara ao que está a passar em Portugal. A concentração nestas duas grandes urbes, onde se prevê que em 2015 esteja 75% da população. E isso é absolutamente insustentável. Felizmente, hoje em dia, por más razões às vezes, mas por boas também, vai havendo algum movimento de regresso à terra. E nomeadamente em camadas jovens da população. Mas não chega. As pessoas precisam de escolas. Pois precisam. Primárias, precisam de finanças. Isto é pescadinha de rabo na boca. Fecham. Precisam de... que também já começaram a fechar há muitos anos, não é? Enfim. João, eu sempre fui defensor de levar para fora de Lisboa os grandes ministérios, tribunais. Comecei por levar secretarias de Estado. Houve na altura muito brincalhão, gozou muito com isso, mas esse para mim é o caminho. Eu, por mim, olha, um dos grandes tribunais estava em Coimbra, por exemplo. Um dos grandes ministérios, um estaria em Braga, outro no Porto, e com as pessoas lá, com funcionários públicos, ou dando incentivos aos funcionários que estão em Lisboa para irem para essas terras. Portugal precisa disso como pão para a boca. As pessoas não podem olhar para o território como uma realidade fixa. Eu lembro na altura, o José António Saraiva era diretor do Expresso, e quando eu estava com o Primeiro-Ministro, ele escreveu assim: e se puséssemos a capital em Castelo Branco? Porque isto de ser Lisboa foi um tempo, o tempo do Império. Hoje em dia é Castelo Branco, por exemplo, ou Viseu, que está mais perto do resto da Europa. Eu, quando estive como Presidente da Câmara da Figueira, pensei muito nisso. Fui Presidente do Conselho da Região Centro. Pensava assim, mas porquê é que a capital do país... Eu sou Lisboeta. Sou Lisboeta. Temos 3 minutos. Agora, temos que pensar no país. 3 minutos, temos a imagem da semana e a frase, não é? Mas, bom, vamos à frase... do Putin, a frase ameaçadora. Vamos ver e ouvir esta ameaça de... Frase bélica, quase. Our partners nations are in, they should always realize that they would be better off not messing with us, talking about a possible military conflict, but thankfully I don't think anybody seriously considers the possibility of starting a military conflict with Russia. I would like to remind you that Russia is one of the biggest nuclear powers. These are not just words, this is real. And agora, como é que se contraria esta ameaça? Olha, com muita calma, mas determinação também. Eu não gostei nada desta frase de Putin. Eu que tenho apreço por ele, tive a oportunidade em 2004 de estar 1 hora com ele, falamos os dois alemão, eu razoavelmente, ele muito bem, e desde aí fiquei com muito apreço pela inteligência dele. É um homem com grande inteligência. Mas dizer isto perante uma audiência de jovens, eu acho que é um péssimo exemplo. E foi por isso que escolhi como frase da semana, para além do que representa de ameaça para a paz na Europa e no mundo. É evidente que responde-se com serenidade e determinação, mas também como a NATO está a fazer, que é admitir a hipótese, e como me pediu a Presidente da Lituânia, de se ajudar com meios militares o governo da Ucrânia, que não pode ficar descalço no meio daquela confusão bélica que se está a instalar no território. Mas tudo caminha, não vale a pena, tudo aponta para que, de facto, venhamos a ter ali uma reorganização do Estado da Ucrânia como a região mais sob a órbita de Moscou. Putin, nessa conversa em 2004, disse-me: Ucrânia, não. Você já tem a Polónia na NATO, já tem as Roménias, as Bulgárias, já estão em muito território que era território que estava normalmente ligado ao espaço soviético. Ucrânia, sim, ele disse, pensem bem, não façam isso. Eu tive a oportunidade de dizer isso na altura a outros colegas meus europeus e, de facto, percebi que para ele era uma questão vital. Vital. E está-se a ver. Agora, vê-se... Quem diz isto perante uma audiência de jovens é um homem capaz de fazer a guerra. Bom, ela de certa forma já está... Não, enfim, guerra já está, mas não é direta, oficialmente não é direta, não é?
Vamos à imagem da semana para terminarmos. Peço desculpa a quem é encarnado. Esta que o Arturo deu aos sportinguistas, não é? Sim. Ao nosso Sporting, não é? Mas eu escolhi, eu fui ao estádio, aliás estava ali perto naquele canto e devo dizer uma coisa, são os alcatruzes da Nora. O Arthur aqui há 15 dias defendeu uma data de penaltis em Aveiro, 3 penaltis, e deu a supertaça ao Benfica. A mim faz-me impressão, ele é um grande guarda-redes. Eu não escolhi isto para gozar, escolhi isto para dizer, eu acho que o Arthur é um grande guarda-redes. Já ouvi fazer defesas fantásticas. O Rui Patrício jogou muito bem. E, portanto, eu gosto de... Mas também gosto de escolher pelo seguinte, foi um jogo, foi um Benfica Sporting com fair play, um bom ambiente, uma boa onda, que soube bem ver. Bem jogado, sim, sem ofensas, sem queixas, os dois treinadores no final a falarem bem. Olha, se a época for toda assim, pelo menos no futebol isto melhora, vamos ver na economia. Já sei que hoje fecha o mercado, não é? Hoje fecha o mercado, vamos terminar mais. Vamos ver quem sai. Nós os dois, em princípio... À partida, ficaremos aqui. Não vamos jogar para o estrangeiro. Para mais uma época cheia de sucesso. Não é? Tchau, vai ser um prazer estar aqui para a semana, consigo. se Deus quiser.